Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós estamos encerrando o capítulo 8 da parte da emancipação da alma, com o tema Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Dupla Vista. E nós vamos então elevar o nosso pensamento, agradecer aos amigos espirituais que nos permitiram estarmos aqui neste momento, podendo conhecer um pouco mais da doutrina e, consequentemente, conhecendo um pouco mais de cada um de nós. Nos fortaleça, Senhor, para que sigamos o nosso objetivo de sempre evoluir, sempre aprender. Hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos ver o que Kardec e os espíritos nos trazem sobre o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Começando pelo sonambulismo, no item 455, a gente tem que sonambulismo natural se produz espontaneamente e é independente de toda causa conhecida. Em certas pessoas, pode ser provocado artificialmente pela ação de um agente magnético. E para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz derramada sobre a psicologia. Então, nós temos dois tipos. Temos o sonambulismo natural, é aquele que acontece sem nenhuma explicação, né, sem nenhuma causa externa, exterior. E nós temos também o sonambulismo magnético, que acontece quando é provocado por algum dos efeitos. E para o espiritismo, o sonambulismo é um fenômeno psicológico porque justamente ele começa a estudar a alma, porque é onde a alma se mostra descoberta, né? Então, um dos fenômenos pelos quais o sonambulismo se caracteriza é a clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Então, quando a gente está num estado de sonambulismo, que a gente consegue ver com clareza, não necessariamente estamos vendo com os olhos, né? Se vê com a alma, com o espírito. Então, a alma tem as suas propriedades como os olhos têm as suas. A causa da clarividência no sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós. Então, essa clarividência que o sonâmbulo tem é uma faculdade própria do ser que não é corporal. Então, não dá para a gente dizer que está sendo visto com clareza, mas a percepção é apenas com a alma, num todo. Então, o sonâmbulo vê por toda parte onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está o seu corpo, como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Então, mesmo à distância do próprio corpo, o ser está ali percebendo, né, o sonâmbulo percebe a realidade de onde ele está. Por isso, seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Então, o corpo do sonâmbulo fica ali, sem nenhum tipo de expressão, né? Fica ali parado, sem expressar nenhum tipo de sentimento, até que então a sua alma retorne e então assuma o seu controle. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Então, nesse momento de sonambulismo, o corpo não fez nada, aparentemente, ele está ali parado. É a alma que, enfim, se desloca. E essa fadiga que acontece muitas vezes após o retorno da alma ao corpo, né, após acabar o fenômeno do sonambulismo, é porque normalmente a alma se entrega a um trabalho muito ativo, então o corpo acaba sentindo pelos laços que unem a alma. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que atingiu. E mais ainda, quando está ligado à matéria da qual sofre a influência. Essa é a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal, nem infalível.
Pode-se tanto menos contar com sua infalibilidade, quando se desvia do objeto proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e experimentação. Então, quanto mais for preparado ser, evoluído ser, mais a lucidez sonambúlica vai se dar. Entretanto, né, essa clarividência vai ser menor, dependendo do sentido, do objetivo daquele fenômeno sonambúlico naquele momento. Então, se for só por curiosidade e experimentação, provavelmente nós vamos perceber situações não muito lúcidas. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e o adivinha. Então, olha que interessante, nesse momento de sonambulismo, o espírito está em comunicação, né, porque ele ainda veste a proteção, a capa do perispírito, né, para se apresentar, para ter uma forma. Então, ele encontra com seres que também estão encarnados, mas estão desprendidos por algum motivo, e também encontra os seres que já estão desencarnados. E a comunicação, ela não é necessariamente pelas palavras, porque o espírito, como a gente percebe, ele se expressa de maneira diferente, não precisa dos sentidos que nosso corpo ainda precisa para se manifestar. Então, ele simplesmente o sente e o adivinha. É como se ele percebesse, com todos os seus sentidos, os pensamentos e as intenções, então há a comunicação. Devido suas existências corporais, é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau da sua instrução e mesmo da sua capacidade intelectual aparente. Então, como a gente sabe que nós somos seres em evolução e estamos há várias e várias reencarnações aqui voltando para aprender, às vezes um ser que naquela encarnação parece analfabeto ou com pouco conhecimento, em estado de sonambulismo, ele acaba demonstrando conhecimentos muito superiores àquele grau que ele tem na Terra. E isso tem um motivo, né? A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, no estado de vigília, não impede de revelar conhecimento que pode aurir na clarividência das coisas presentes, nos conselhos que recebe de outros espíritos, e por seu próprio espírito ser mais ou menos avançado que o demonstra nessa encarnação. Então, olha que interessante, o espírito, enquanto está em estado de sonambulismo, ele se mostra tal qual ele é. Ele tanto traz mensagens de espíritos superiores, como ele também traz os seus conhecimentos, mais ou menos, né, maiores ou menores do que aparenta na vida corporal. Então, é bem interessante esse fenômeno, com certeza. Pelos fenômenos do sonambulismo, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e da sua emancipação. Olha que interessante. Essa é uma das provas que nós temos, né? Que o nosso espírito não morre, ele segue, que existe algo além dessa experiência carnal, né? Dessa encarnação que nós estamos. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os mais simples, os mais patentes, para o estudo da psicologia experimental. Olha que interessante essa parte, então, que Deus diariamente nos dá meios para a gente estudar a psicologia, através, por exemplo, desses experimentos, né? Olha que interessante. Então, o sonâmbulo, ele vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, né? E o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. Então, olha que interessante esse estado, né? Que o sonâmbulo se encontra. Já o êxtase, então a gente agora sai um pouquinho do sonambulismo e vem para compreender o êxtase. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de alguma sorte, palpável.
No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ele penetra em um mundo desconhecido, sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que o ligam ao corpo. Olha que interessante. Enquanto eu estou sonhando ou estou em estado sonambúlico, eu estou na Terra, mundos terrestres. Né? Consigo ir longe ou perto do corpo, né? Minha alma vai, mas é em mundos terrestres. O êxtase é quando eu estou num mundo desconhecido. É algo diferente dessas zonas terrestres em que a gente poderia alcançar apenas no sonho e no sonambulismo. E aí é interessante, é o limite, né? Quando eu atinjo o êxtase, é que eu tenho um limite que eu não posso transpor. Porque senão, os laços que ligam a minha alma ao meu corpo acabam se rompendo. Então, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. A alma não se prende ao corpo por um fio que um esforço a mais faria romper para sempre. Olha só. Então, o corpo realmente fica ali quase que desacordado, né? Então, nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime. O estático não considera a vida senão uma paragem momentânea. Então, olha que interessante a gente perceber que os meus pensamentos ainda, como a gente brincaria aqui, mundanos, terrestres, eles dão lugar a, então, a um sentimento mais puro, que é a nossa essência. Olha que incrível esse estado de êxtase. Os estáticos são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, segundo seja mais ou menos elevado, também está mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas. Então, aqui também vai depender do seu próprio espírito, né? Se vai ser muito lúcido ou menos, se ele é mais elevado ou menos, enfim. Suas revelações são, frequentemente, uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação. Então, a gente tem que cuidar justamente que nesse momento de êxtase, os espíritos inferiores podem se aproveitar de nós, né, da nossa fragilidade e tentar algo contra nós. Já a emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que deles são dotados a faculdade de ver, de ouvir, de sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes, as veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então, aqui na emancipação da alma, é o momento em que a nossa alma se afasta um pouquinho só do nosso corpo, né? E consegue perceber outros sentidos que os nossos sentidos físicos não nos permitiriam. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Então, no estado de vigília, a gente está acordado, né? A gente não está com o olho fechado, mas está com o olho ali aberto, só que nossa alma deu aquela pequena afastada. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Essa faculdade parece, àqueles que a possuem, natural como a de ver. É para eles um atributo do seu ser, que não lhes parece excepcional. Então, quem consegue ter esse fenômeno de dupla vista, né, a segunda vista, é algo normal, é algo que eles possuem, é natural, né? Só que eles percebem além do que nós outros estamos aqui observando. O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos, que se pode chamar de precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvido, né? Então, quando ela vai se desenvolvendo, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. Então, olha só que interessante. Se eu ainda não a domino, não tenho toda a parte moral, a percepção, né? Às vezes vejo coisas, às vezes coisas que todo mundo está vendo, vejo um pouco além.
E quando eu a desenvolvo, ela vai me despertar, então, os pressentimentos. E quando ela desenvolve mais ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. Olha que interessante. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Olha que interessante essa parte. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e, por isso, existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Então, a gente entende que esses fenômenos, tanto o sonambulismo, seja ele natural ou provocado, o êxtase e a segunda vista, eles existem desde que o mundo é mundo, né? Porque são fenômenos que estão na natureza. E que, sem o conhecimento, sem a organização que Kardec e os espíritos nos trazem, fica parecendo algo como sobrenatural, né? E gera tanto preconceito às pessoas sem informação. Então, quando a gente compreende que esses efeitos são naturais, têm propósitos, né? O ideal é que sejam, de fato, naturalmente aconteça, né? Que a gente possa desenvolvê-los de forma natural, consciente, com estudo, com clareza. A gente percebe que a gente deixa de ter alguns preconceitos e alguns seres, algumas situações que a gente tem ouvido na história passam a ter um pouco mais de razão de ser. Então, o conhecimento, em todo o tempo, faz toda a diferença. É extremamente importante para que nós possamos, então, caminhar com as nossas próprias pernas com a nossa evolução. Então, agora, eu agradeço mais este momento de atenção de todos e nós vamos encerrar agradecendo a Deus por essa doutrina que também nos esclarece, que tanto nos orienta, que nos auxilia a entender fenômenos que provavelmente aconteceram conosco em outros momentos e que não tínhamos ainda entendido que é algo natural e que é possível, com certeza, perceber a sua importância, a sua utilidade, e que nós possamos sempre olhar com olhos de quem quer ver, de quem quer aprender, crescer e evoluir. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.